Olá, muito boa noite para você que está em casa, para você que está no trabalho também, mas está acompanhando aqui a nossa programação na Record News de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, então, ao nosso Conexão ND. E hoje a gente vai tratar de um assunto bastante importante e que a gente precisa refletir também. Desde quando começou essa pandemia no ano passado, né, março do ano passado, mais ou menos, que a gente sentiu a necessidade, a gente começou a perceber as várias dificuldades das pessoas, né? As comunidades, pequenos empresários tendo que fechar o seu comércio. E isso tudo acabou fazendo com que a gente procurasse meios de tentar melhorar a vida dessas pessoas, né? E tem uma senhora que está aqui comigo hoje, que ela trabalha já em voluntariado há mais de 40 anos. E ela traz na sua raiz, né, na sua vivência de vida, esse espírito, né, de ajudar as pessoas. Eu estou recebendo aqui com muito orgulho a coordenadora do Floripa Sustentável, Zena Becker. Muito obrigado, Zena, pela tua participação. Seja bem-vinda e boa noite, né? Bom, obrigada também por me convidar, porque a gente tem que dividir com as pessoas o que a gente trabalha. Boa noite para você, Alexandre, e boa noite a todos que estão nos assistindo. Maravilha. Olha, vai ser uma conversa muito bacana, porque a gente já teve a oportunidade, né, Zena, de a gente comentar um pouquinho o que estava acontecendo no ano passado, desde março, né? A primeira impressão que a senhora teve quando começaram a fechar comércio, né, por causa dos decretos aí, estadual, municipal. Como é que a senhora viu e percebeu já o problema que poderia acontecer? Bom, era muito difícil tu simular uma situação, mas naquele momento, o que precisava ser feito? Primeiro, uma campanha de conscientização para as pessoas de que tinha um vírus e que havia uma pandemia e que todos precisavam nos cuidar. Bom, fizemos essa campanha. Em seguida, uma campanha de arrecadação de mantimentos para todas as pessoas que tivessem risco, porque naquele primeiro momento, quando o governo fechou todos os negócios, as pessoas, principalmente prestadoras de serviço, e os pequenos negócios sofreram demais. Sabe aquela moça que é a manicure, o pedreiro, o cabeleireiro, de repente ficaram sem renda, porque eles trabalham para poder ganhar. E isso nos levou a uma conscientização para todo o empresariado e para toda a cidade da importância que tinha da gente acudir a esse segmento, enquanto que o governo tentava se organizar junto aos hospitais e à saúde de modo geral, porque a gente procurou de início, primeira coisa, nós precisamos acudir à saúde das pessoas, mas em paralelo precisamos acudir à saúde das empresas, principalmente do pequeno empresário. Ou aquela pessoa que é microempresário, ou que tem um MEI e que sobrevive do trabalho produzido hoje para comer muitas vezes hoje. Isso aí foi muito grave. Isso fez com que a cidade também criasse uma consciência de responsabilidade social. Isso é importante ressaltar. A gente não teve dificuldade nenhuma com todos os veículos de comunicação, por exemplo, para fazer as campanhas de conscientização. E depois nós temos um problema grave, que é a politização que existe hoje no país, gerando uma guerra institucional muito grande. E isso também levou com que as pessoas tivessem um pouco de descrédito até na própria pandemia, né? E até criar essa consciência de que a pandemia existia, que a doença estava aí, precisou muito trabalho. Eu imagino, assim, a senhora vendo tudo isso que estava acontecendo, eu imagino que também a demanda começava a surgir para a senhora também. Quer dizer, lá no início teve muita empresa também que precisava, e alguns viram, né, a necessidade de fazer o teste também nessas empresas ou em vários lugares. A senhora abraçou logo essa causa de fazer os testes? Além da campanha de alimentos e de produtos de higiene pessoal, nós começamos a perceber que não precisa ser médico para entender de que a gente precisa, em qualquer doença, fazer o atendimento e um tratamento precoce. Quando a gente fala disso, nós não estamos dizendo que tem que tomar medicação X e Y, Z, mas nós estamos dizendo que tem que acolher essas pessoas, fazer o atendimento e depois o tratamento. De que maneira? Primeiro, testar. Testar. Fizemos uma campanha muito grande de testes e conseguimos testar praticamente todos os colaboradores da Prefeitura e do Governo do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, enfim, todos esses segmentos. Porque a hora que você testava, isso devia ter sido continuado, sabe? Tu tira aquela pessoa sintomática daquele ambiente, ela para de transmitir e tu já atende e trata essa pessoa. Essa era a nossa teoria, e é a teoria que tem que se fazer até hoje.
Em paralelo, começou os pequenos negócios a sofrerem muito, principalmente as academias, o comércio pequeno do centro da cidade. Fizemos uma outra campanha e testamos 3.000 pessoas do centro da cidade. Por exemplo, mercado público tinha 11 pessoas testaram positivo e assintomático. A hora que você tira essa pessoa, os outros podem continuar trabalhando. Isso foi uma ação muito importante. São José pediu ajuda, aí a gente já levou para São José, para Palhoça, para Biguaçu, e testamos todos os pequenos negócios e principalmente o pessoal da linha de frente. Que era necessário, né? Que é necessário. As pessoas que estavam mais frágeis também, né? Porque estavam lá o dia inteiro. Exatamente. E você vai fazer um diagnóstico baseado no quê? Imagina que ali naquela loja pode ter alguém testado positivo? Não, tem que fazer o teste. Claro. E foi assim uma campanha muito grande do empresariado, o empresariado de Florianópolis, aliás, da região da Grande Florianópolis, e hoje eu percebo isso também no estado de Santa Catarina, porque a gente está trabalhando aí com mulheres do Brasil, sobre Unidos pela Vacina, e todos querem ajudar. Mas eles querem ajudar num ambiente que lhe proporcione ajudar e que o dinheiro vá diretamente para aquele que precisa, né? E foi o que a gente fez. Agora, assim, eu fico lembrando também das coisas que aconteceram, né, no ano passado. Você que já faz esse voluntariado há 40 anos, né? Mais Exatamente. Até. E ver essa necessidade das pessoas. Você acabou fazendo, por exemplo, algumas visitas e tentando entender a necessidade real dessas comunidades. Como é que foi isso? Também fiz essas visitas, mas as pessoas procuram. Como eu trabalho muito diretamente com as entidades, por exemplo, a Brasel, hoje o setor de alimentação é o que mais está sofrendo, ainda continua sofrendo, né? E na época pior ainda, porque a gente tinha uma cultura da alimentação fora do lar. Então, tínhamos muitos restaurantes pequenos e que as pessoas saíam, né? Eu trabalhava, já almoçava por ali, e que isso tudo foi fechando, porque não conseguiu se manter. Então, assim, não só fiz algumas visitas, como essas entidades vieram e a gente começou a abraçar segmento por segmento. É importante falar de que o nosso estado, ele tem uma balança comercial equilibrada, mas porque a gente produziu muito, principalmente no agronegócio, móveis, transporte, só que o segmento do turismo, e que é uma economia, isso no estado inteiro, no Brasil também, é uma economia socialmente muito bem distribuída, porque tem o grande hotel, tem a pousada, tem o hostel, tem o restaurante grande, tem o barzinho da beirada da praia, tem o moço que vende o picolé, a água na praia, autorizado pela prefeitura, e essa cadeia toda ficou sem trabalho. E se essa cadeia fica sem trabalho, a indústria também vai sentir a diferença, porque eu produzo e eu não tenho para quem vender. Claro. Né? O que aconteceu? Começou as exportações. Isso também é um pouquinho sério, que precisa ser revisto, porque já tem coisas, por exemplo, como a proteína, que aqui no Brasil está muito caro, porque está sendo exportado grande quantidade. A gente também não pode incriminar os empresários, Claro. porque o dólar está proporcionando isso e ele também gera emprego. Ou seja, precisa criar um equilíbrio, aí o governo tem que entrar, a sociedade civil tem mostrado, tem levado dados e tem dito, ó, o gargalo está aqui, principalmente no turismo, mas ainda falta muita coisa. Engraçado quando você fala isso, a gente tem percebido, né, o que a gente vê aí nos telejornais, nas informações, no mundo inteiro, é que os ricos estão ficando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres por causa dessa pandemia, né? Justamente essa coisa, você começa a exportar mais, começa a ganhar mais dinheiro, os grandes supermercadistas e tal, mas aquele pequeno, que tinha um pequeno comércio mesmo, uma pequena loja, realmente esse foi o mais prejudicado. Que tipo de política pública o governo precisa começar a fazer para realmente tentar inverter isso? Sabe, quando nós fizemos uma campanha de cestas básicas, o Instituto Gulgarkirti também fez a mesma coisa, e o Padre Wilson também. O que nós fizemos? Nós não demos a cesta básica. Todo o dinheiro que a gente arrecadou, nós demos em crédito naquele armazém lá na comunidade onde a pessoa mora, e ela ia lá, tirava R$80, que era o preço da cesta básica, em produto que ela estava precisando. Nem sempre ela está precisando de arroz, feijão ou café. Sim. Ela pode estar precisando de material de limpeza, material de higiene pessoal ou um outro tipo de produto. E, além disso, tu estimula o comérciozinho que está ali, que é um pequeno, né, comerciante, a não fechar as portas também. Normalmente é ele, os filhos, ou mais 1 ou 2 colaboradores que estão juntos. E eu assisti uma palestra
até o Grupo Habitasul que contratou, bem no comecinho, com uma consultoria de São Paulo que eu achei extraordinária. Ele disse o seguinte: se o grande empresário não olhar o pequeno empresário, o pequeno vai morrer e o grande não vai ter para quem vender. Olha só. Então, eu me baseei muito naquilo e fiquei mostrando que uma cidade, para ter prosperidade, ela precisa ter inclusão social. Isso já diz há anos, quem estudou administração sabe muito bem, que Ford dizia o seguinte: eu preciso pagar bem os meus funcionários para que eles comprem os meus carros. É verdade. Senão não tem quem compre o meu carro. É verdade. Né? Sem dúvida. Então, eu preciso dar serviço para aquele moço que vende o picolé, que vende a água na praia, que tem o barzinho, para ele vir aqui no grande atacadista e fazer a compra, ou da bebida ou da comida. Agora, me diz uma coisa, e aí para a gente polemizar um pouco também, porque durante todo o ano passado foi uma polêmica, esse ano também não está sendo diferente, mas pessoas nas ruas sendo presas, por exemplo, por vender água na praia. Porque não está no local certo, não pode, etc. Todas aquelas restrições que a gente viu, né? Em vários estados, tal. Aqui em Santa Catarina não foi tanto, mas em outros estados a gente percebeu isso. O que você acha que, por exemplo, os governos, né, tanto estaduais quanto até os municipais, erraram? O que eles erraram, por exemplo, lá no início da pandemia? Que talvez fizeram de uma forma que não precisaria, justamente para não matar esses pequenos comerciantes, por exemplo? Erraram muito. Tá? Primeiro, tinham que equipar bem os hospitais, respirador, mais UTI e atendimento precoce. Olha esse projeto que a gente está fazendo agora, Aliança pela Vida, que em 15 dias nós atendemos quase 2.000 pessoas que tiramos das portas dos hospitais, quer dizer, um centro de atendimento para tirar da porta do hospital, 115 UTI móvel, que a gente chama, foi contratada a HELP para isso. A hora que tu faz isso, tu esvazia os hospitais, dá oportunidade para outras doenças e também para o governo se equipar. O governo errou, ele esperou muito, ele também não acreditou na pandemia, ele foi administrando conforme o problema vinha acontecendo. Isso é grave, porque se você não olha na frente, mesmo que botasse UTI a mais, que também não ia resolver, houve uma época aqui em Florianópolis, tinha 60 pessoas esperando UTI, agora em março. Aí chegamos, tá, vamos botar 60 UTIs, vamos buscar respirador e tal. Amanhã já não tem mais UTI, porque quem vier para cá já não tem mais UTI. Então, também não é só isso. Primeiro, teria que fazer uma política nas comunidades mais carentes de imunização, que seja vitamina D, vitamina C, zinco, que criasse uma resistência nessas pessoas. E um pouquinho mais, o problema é que a população não acredita muito no poder público. Isso é ruim, porque eles, isso não é nada, isso é política, daí vem a eleição, isso é coisa de político. E não era, não era. Eu acho que faltou organização pública. Entendi. Mas a senhora tocou nesse assunto de as pessoas, por exemplo, receberem lá a vitamina D, terem a sua imunidade um pouco mais fortalecida, né? Com esses medicamentos que os médicos... vários médicos estavam já oferecendo, já prescrevendo também. Mas houve toda essa politização do tratamento precoce ou tratamento inicial, como a gente já falou também, como a senhora já tocou no assunto. E o que a senhora achou disso? Quer dizer, o governo federal dizia que precisava o tratamento precoce. Sim. Aí vários outros governadores e prefeitos achavam que não era porque não ia funcionar. Qual a sua opinião sobre isso? É que houve uma confusão muito grande, eu diria que ainda há, entre atendimento precoce, atender a pessoa naquele primeiro sintoma, e o tratamento. O tratamento tem que ser feito de acordo com o quadro de cada paciente. Bom, mas não tem nada provado cientificamente, por exemplo, que a azitromicina é bom para o Covid. Será que não tem? Tá, então não tem, eu vou deixar o paciente morrer ou ter o estado muito grave, porque não tem. E tem uma linha da medicina que defende. Será que não valia a pena eu respeitar essa linha da medicina e trazer para cá, enquanto que a outra linha, que é contra, estude um pouquinho, diz assim, pode dar uma superposição no fígado, por exemplo, como eu ouvi bastante nos médicos. Será que não é melhor cuidar um pouquinho do fígado, deixar morrer do Covid? Eu tenho certeza que houve politização em cima dessa história do atendimento e do tratamento precoce.
tem que acolher as pessoas no primeiro sintoma. Nós provamos agora isso. Com esse projeto da Aliança pela Vida, foi provado que conseguimos esvaziar os hospitais. Esse projeto começou quando mesmo? Começou agora em março. Agora em março. Isto que nós estávamos tentando fazer desde maio do ano passado e não houve uma receptividade. Porque até os próprios prefeitos e deputados e tal tinham um pouco de questionamento por causa da polêmica da medicação. E a ideia não era dizer, não, todo mundo tem que tomar isso aqui, não. Todo mundo tem que tomar o que no momento está precisando. Mas nós temos que acolher essa pessoa no primeiro sintoma. Entendi. Agora, o preocupante foi que no ano passado ainda, até os primeiros ministros da saúde até diziam, né, vão só para o posto de saúde ou para o hospital se tiver falta de ar. Quer dizer, já começaram a errar por aí, né, também. Aqui também, né? Aqui também, é verdade. No início era uma política do Ministério da Saúde e aqui também. Você ia receber, depois do 5º dia útil, depois do 5º dia de sintomas, você procure assistência médica. Aí o que estava acontecendo? Foi feita uma pesquisa em os hospitais particulares aqui, de que todas as pessoas que foram para a UTI não tinham feito atendimento precoce. Atendimento no primeiro sintoma. Hoje não, você tem qualquer dorzinha de cabeça, uma tosse, pega a receita, se medica e vai fazer o teste, que o teste também demora um pouquinho, sim, né? Sim, 3 dias por aí. Mas no poder público leva 10 dias. E no Aliança pela Vida a gente conseguiu de um dia para o outro. Ano passado vocês fizeram um trabalho semelhante também, não só de testagem, mas também para tentar acolher essas pessoas, né? Que eram, por exemplo, aquelas comunidades mais carentes e tal. Houve também esse trabalho de disseminar essas informações? Houve. A gente fez muita campanha. Muita campanha. Inclusive, a última campanha de conscientização foi para o Natal e para as festas de final de ano. Uma campanha muito grande que distribuímos para o estado inteiro. Curta com a sua família, evite aglomeração, porque realmente o maior problema, daí não tem governo que dê conta, foram as aglomerações de final de ano. Isso ali houve uma contaminação absurda e a população não entendeu, o jovem não entendeu, e hoje já tem pesquisa mostrando que a maior quantidade de pessoas que estão na UTI são jovens, menos de 40 anos. Você acha que esse balanço todo de mortes, esse número de mortes que nós tivemos, né, desde o ano passado, muito disso poderia ter sido evitado? Não tenho dúvida nenhuma. E assim, ó, eu sou administradora, não sou da área da saúde, mas nós temos um GT de médicos, inclusive com o Dr. Luiz Alberto Silveira, diversos médicos, Cavalazzi, são 12 ou 15 médicos, que eles dão essa base técnica para eu estar falando o que eu estou falando para vocês agora, né? Eu sou uma transmissora das pesquisas do trabalho que esses médicos têm, que são médicos de renomes aqui em Santa Catarina, né? Que você conhece todos eles, e eles provaram por diversas vezes para a gente, mostrando, com pesquisas, com estudo, com reuniões, mostrando para os 2 secretários, tanto do estado quanto do município, a importância desse atendimento. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, baseado no que eu falei para ti agora, de que houve erro, sim. Então, olha, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar com a dona Zena Becker para a gente falar um pouquinho mais sobre esse trabalho de voluntariado e também o futuro, né? Pós-pandemia, qual vai ser, na verdade, ou quais serão os caminhos que a gente vai ter que encontrar daqui para frente para poder viver bem, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta aqui com o nosso Conexão ND. Muito bem, de volta com o nosso Conexão ND desta quarta-feira, hoje falando de pandemia, de Covid-19, mas também falando de voluntariado, como que as pessoas podem ajudar os outros nesse momento, né, de crise sanitária, de crise econômica também. Por isso que a gente convidou aqui Zena Becker, que é a coordenadora do Floripa Sustentável, contando um pouco também da sua história, né, de voluntariado. Mas antes a gente conversou um pouquinho sobre todos os erros, né, que se cometeram aí, políticos, tanto prefeitos como governadores, que erraram bastante no ano passado. Agora parece que a gente está entrando aí num caminho um pouco mais correto, né?
Mas desde o ano passado, Zena, você percebeu também que as coisas começariam a mudar, principalmente em relação ao trabalho, à vida no cotidiano das pessoas, né? Isso vai se prolongar por mais tempo? Como é que vai ficar daqui para frente, hein? Bom, isso vai deixar uma consequência emocional muito grande nas famílias e principalmente nas crianças. Eu acho que a gente cometeu um grande erro em não levar as crianças para a escola, mas antes testar todos os professores para tirar o assintomático de sala de aula e botar essas crianças. Porque as famílias, de repente, precisaram que a casa deles fosse escola, ambiente de trabalho e ambiente familiar. Isso trouxe consequências, inclusive, nos relacionamentos de pai e filho, marido e mulher, etc., porque está todo dia na mídia e a gente está acompanhando e nós acompanhamos também. E nas organizações também. O trabalho virtual vai continuar, mas não totalmente. Vai se voltar a trabalhar presencialmente, tranquilamente, que tem um determinado momento que precisa. É bom porque, assim, ó, por exemplo, grandes empresas como a gente tem aqui de tecnologia, por exemplo, hoje pode contratar um bom profissional de qualquer lugar do mundo, ele trabalha online, né? Mas também, o que a gente está percebendo é que o resto do mundo também estão pegando os nossos talentos para trabalhar e a gente também está pegando talento. Então, é uma coisa que precisa ser revista e urgentemente. Os empresários de tecnologia têm conversado muito sobre isso, como vamos reter o nosso talento ou vamos buscar mais talentos de fora, porque tem que se reinventar. Agora, a casa continuar como escola, moradia e trabalho, é complicado. E isso, com certeza, não vai continuar, principalmente se as crianças forem para a escola, como está acontecendo agora, né? A pandemia, a gente sabe, não precisa ser médico para entender, que ela ainda vai muito longe. E que o que é preciso? Continuar testando, continuar dando atendimento e tratamento precoce e vacina. Vacina é fundamental. Ela não vai te imunizar 100%, precisa continuar os cuidados, precisa de novas campanhas, tá? Você está vacinado, mas cuide nisso, nisso, nisso. Eu acho que, às vezes, o governo erra, porque ele vai sempre atrás do prejuízo e ele não vê, sabe, o prejuízo. Está na hora de começar a fazer campanhas. Você tomou a sua vacina, continue se cuidando, sabe? E isso que talvez o governo, e a gente está passando por problema ainda de impeachment, isso também é sério, isso também incomoda demais a estrutura administrativa, né? Sim. E causando problemas que, com certeza, no futuro, o prefeito Jean já comentou sobre isso. Nós teremos grandes problemas emocionais nas famílias, nas empresas, sim, e principalmente nas crianças. E a gente vê isso porque tem psicólogos, psiquiatras, que a gente ouve, né, nas reportagens e tal, que falam justamente já desse déficit que a gente vai ter emocional daqui para frente, claro, principalmente as crianças, né, que estão pegando agora essa crise toda, mas uma coisa que a gente precisa também olhar nesse pós-pandemia agora é justamente como é que as pessoas vão tratar disso dentro das suas casas, quer dizer, a hora que o emprego voltar, as pessoas irem para fora mesmo, né, dentro das empresas e tal, as crianças começarem a estudar realmente, a voltar para as escolas. Esses foram erros que talvez os governantes já acabaram passando, né? E que daqui para frente as coisas precisam tomar um outro rumo. Na sua opinião, o que vai ser mais de prioridade para daqui para frente nessas áreas todas? Saúde, educação, claro, a gente sabe que a saúde é sempre. Mas vai ter alguma prioridade que os governos vão precisar olhar para poder resolver esses problemas emocionais? Sim, primeiro tem que criar algum centro de avaliação. Eu tenho uma filha que é psicóloga e ela trabalha nessa área de educação infantil, não mora aqui, mora em Salvador. E ela tem feito palestras no mundo, no Brasil inteiro, aliás, até em diversos países aí fora, sobre esse momento que está por vir agora e as consequências que irão ficar nessas crianças, sabe? Eu queria só fazer um parênteses, assim, o empresariado de Florianópolis e a sociedade como um todo, o Floripa Sustentável conseguiu fazer uma união tão grande que a gente está conseguindo acudir muitos problemas, né? E não tenho dúvida que o próximo será esse. As famílias precisam se reinventar. Muitas delas talvez vão continuar ainda com o trabalho em casa, com a criança indo 2, 3 dias para a escola e ficando, né, ou 2 ou 3 em casa, dependendo do revezamento que a escola faz. Isso ainda vai dar muito o que pensar e muito o que estudar.
Mas o que me incomoda nisso tudo, o empresariado deu a mão, a sociedade civil, de um modo geral, deu a mão, as entidades deram as mãos, mas o poder público está na hora de montar uma política daqui para frente, para tentar amenizar as consequências que vai ter, inclusive com o setor do turismo, que é um setor grave. Você acha que agora a governadora, né, em exercício, a Daniela Rainer, ela está tomando um caminho positivo nesse sentido? Sabe que eu estou bem satisfeita. É? Bem satisfeita. Acho que ela botou pessoas muito boas na linha de frente, não que o outro também não tinha as pessoas boas, não era isso. Você não é bom ou ruim, depende da política que você vai adotar. Para mim, ela pode ser boa, para você pode ser ruim. E eu acho que a governadora está no caminho certo. Agora tem essa insegurança, né? Se o outro governo volta, se não volta, isso é muito complicado. Nós levamos muito azar com toda essa crise política no Estado, né? Não era momento disso agora. Sinto muito. E a governadora agora colocou e já deixou muito claro, né, que ela vai partir para cima para tentar reaver lá os 33 milhões, né? Eu acho que a obrigação, né, dela, do Moisés, dos dois, a obrigação, e a Assembleia Legislativa tem que entrar também. Nessa hora o Ministério Público também tem que entrar e tem que buscar, cadê o dinheiro? Por que não veio? O que está acontecendo? Isso aí é básico, né? Isso aí eu acho que a gente não tem nem que discutir, tem que voltar esse dinheiro, não é possível. Até porque tem setores aqui, por exemplo, o turismo, como você já deixou claro, que está precisando de ajuda, né? Daqui para frente, quais políticas públicas que o governo, os prefeitos precisam fazer? Porque o nosso estado, basicamente, é um estado bastante turístico, né? Principalmente as cidades aqui do litoral. Na verdade, ele tem alguns segmentos. Ele precisa fazer políticas nos hospitais ainda, porque precisa de muito equipamento. O Floripa Sustentável, por exemplo, doou equipamentos agora há poucos dias para o Hospital Universitário. Está doando equipamentos para os servidores, porque está precisando, tá? E já deu tempo do governo equipar, mas a gente sabe o que a gente quer, saúde das pessoas para que as empresas possam crescer. E junto, uma política para o turismo. O turismo precisa urgente diminuir imposto, redução de conta de luz. Por exemplo, os restaurantes ficaram algum tempo fechados e continuaram pagando a taxa de lixo. Nossa. Como é que pode, se não está recolhendo lixo? Né? Os hotéis, por exemplo, eles negociam uma taxa de energia elétrica para pagar um fixo mensal. Não deu para reduzir, mesmo com o hotel fechado, ele pagou a mesma taxa da energia. Então, por exemplo, quem tem refis, muitos empresários brasileiros têm refis. Por que não dar esse ano de carência e pedir que ele comece a pagar ano que vem? São pequenas coisas que vai ajudar demais o empresário, principalmente o pequeno. O empresário não quer uma linha de crédito, como tinha saído há pouco tempo, e eu questionei isso no Comitê Econômico, muito enfaticamente, dizendo o seguinte: uma linha de crédito de 7% de juros ao ano, enquanto uma Selic é 2,75%, é dar veneno para quem está na UTI. Então, nisso, o governo reviu, fez a linha de financiamento e absorveu o juro. Isso é política pública. E está, então, dando a juros zero. Muitos nem puderam pegar, porque não sabem como pagar. O turismo, ele é muito socialmente distribuído. Tem o pequenininho até o grande empresário da área do turismo, que faz com que a cadeia do turismo, né, circule e a gente consiga ver. O mundo inteiro está com problema no turismo, não é só Santa Catarina, não é só o Brasil. Mas muitos estados têm uma política muito boa, que está conseguindo manter o empresário do turismo em pé, até a gente rever, porque o fim do turismo agora é turismo interno. A gente não vai sonhar com turismo externo, que, aliás, é uma coisa boa que tem acontecido. Como a gente viajou muito pouco, o brasileiro, né, viajou muito pouco, o dinheiro ficou no país. E por que a economia cresceu tanto? As pessoas tiveram necessidade de reformar as casas, equipar as suas casas com eletrodoméstico, fizeram compras, trocaram de casa para uma casa maior, porque precisa de um home office. Então, essa economia, isso foi o lado bom da pandemia, né, que fez o dinheiro ficar no mercado e circular e ter todo esse crescimento econômico que a gente sabe que tem no Estado hoje. Claro. Agora sim, a gente sabe que as coisas vão precisar continuar mudando, né? Sim. A vida das pessoas já vem mudando bastante, a nossa vida aqui também. Você tem mudado alguma coisa, por exemplo, dentro da sua rotina
e também tem ajudado outras pessoas a mudar também, a tentar se adaptar melhor a esses novos caminhos? Tenho. A pandemia primeiro me ensinou a ficar em casa e a ficar comigo mesma, tá? Eu vivi um luto ano passado e durante a pandemia eu tive que viver isso e administrar e mais do que nunca ajudar as pessoas, porque eu vivi e vi como foi difícil e que eu precisei me reinventar totalmente. Não só na área de tecnologia, que não era muito ruim, agora tive que ficar muito melhor, né? Todos nós temos que ficar na área de tecnologia, mas na área emocional. E com isso eu trouxe comigo muitas pessoas, muitas famílias, muitas entidades que atendem diretamente pessoas. A gente teve uma reunião essa semana agora com o Instituto Guga Kirten, só para conversar sobre isso. Quantas famílias foram necessário atender, principalmente o lado emocional? A alimentação é importante? Muito. Mas tem um lado emocional que é grave hoje em dia. E eu tive que não só me reinventar, mas também contribuir para que muitas entidades levassem para os seus segmentos essa nova vida que a gente vai viver a partir de agora. E você acha que daqui para frente a gente vai, essas mudanças todas estão sendo para melhor, quer dizer, vai surgir aí uma sociedade melhor do que a anterior? Não tenho dúvida nenhuma, já surgiu. A solidariedade nesse tempo foi absurda. Todos os momentos em que a gente precisou de ajuda, e agora está provando aí no Unidos pela Vacina, nós estamos buscando empresários para amadrinhar os municípios, para dar infraestrutura para eles continuarem a vacinação com qualidade, etc. Ou seja, absurdamente houve uma mudança de conceito de dizer, eu estou aqui, mas eu preciso olhar ao meu redor. Isso mudou muito. Eu acho que nós teremos uma sociedade muito em breve, muito inclusiva, muito socialmente responsável, né? O empresariado entendeu que ele tem que entrar também e para poder o negócio dele para frente. Não tem dúvida nenhuma que a mudança é enorme. Claro. Essas mudanças que a gente percebe já desde o ano passado, né? Até a própria NDTV aqui fez uma campanha também muito bacana de alimentação, de arrecadação, está fazendo agora novamente. Quer dizer, e o Floripa Sustentável, a exemplo do que fez no ano passado, esse ano também mantém as mesmas campanhas. E o que o Floripa Sustentável tem por lema? Sempre teve. Apoiar as boas ações ou criar. No início não tinha muitas campanhas, então vamos fazer uma campanha e hoje já existe assim, uma conscientização enorme. A gente está apoiando também a campanha que a Prefeitura está fazendo, nos reunimos com a primeira-dama e levamos para os outros municípios do estado, para que eles olhassem aquele bom exemplo. Joinville, Camboriú está arrecadando muito mantimento. O brasileiro é muito solidário. Ele é muito solidário, mas às vezes ele se sente perdido por falta de uma política pública, que daí aqui em Florianópolis está tendo e muito boa, nessa vacinação solidária. A primeira-dama autorizou a gente a levar a ideia para o resto do estado, ou seja, essa articulação que o Floripa Sustentável faz, não tem por que fazer uma campanha, se tem tanta gente fazendo. Vão pegar essas ideias boas e vão levar para os outros municípios. Entendi. E a senhora já se vacinou? Já me vacinei ontem, me vacinei ontem, exatamente, estou muito feliz, porque o meu trabalho requer muita mobilização, né? Muito trabalho presencial muitas vezes, e também não quero ter o Covid, que não tive até agora, então já me vacinei. E por você não ter tido a Covid até agora, mas a senhora trabalha muito e tal, então a senhora vem se cuidando muito também. Que tipo de cuidado, assim, até que a senhora falaria para o pessoal que está em casa, ou para tomar, para beber, enfim, o que seria? Bom, primeiro, use máscara, evite aglomerações, saia, vai no lugar, vai ao supermercado um pouco mais cedo, quando não tem muita gente. Alguns cuidados básicos nós precisamos ter. E, acima de tudo, prevenção. Como? Vitamina D, vitamina B, zinco, vitamina C, gente, é tão barato, suco de limão, suco de laranja, se não puder comprar o remédio, mas tome essas vitaminas, porque você está fazendo a prevenção. E isso não tem dúvida nenhuma que foi o que me ajudou. Tem alguns medicamentos também que ainda são polêmicos, né? Mas, por exemplo, a ivermectina. A senhora acha que... Tomo direto. Toma direto. Minha médica receitou desde o primeiro dia, lá em março, dentro da prescrição dela, direta. Das doses, Das doses, sem problema nenhum, vou na linha dos médicos que defendem a ivermectina, sim.
Pois é, eu tenho até um médico que sempre me receitou, né? Diz, olha, toma 3 ivermectina, aquele de 6 miligramas, né? 3 num dia, espera 15 dias, toma mais 3. Ou às vezes, dependendo, praticamente é um comprimido a cada 20 quilos, mais ou menos. É assim, sim, eu tomo 2 comprimidos a cada 15 dias. Isso, exatamente, exatamente. Eu é a dose boa. prefiro, daqui a pouco, ter alguma coisa hepática, curar rapidamente, do que vir a Covid e não me deixar trabalhar. Mas eu acho que não vai acontecer, tem muitos estudos já em cima disso. Né? Eu repito, nós temos essa equipe de médicos, nossos especialistas aqui de Florianópolis não são irresponsáveis. Vamos respeitar a opinião dos outros que não defendem, mas eu defendo. Sem dúvida. Se a senhora tivesse Covid, por exemplo, né, que a senhora não vai ter, mas se tivesse, tomaria, por exemplo, a hidroxicloroquina? Tenho em casa, já guardado. E a receita da minha médica, hidroxicloroquina, no primeiro sintoma, toma os remédios, depois vai fazer o teste. Exatamente. E já tem a requisição do teste prontinha. Doutor Antônio Cavalazzi também defendia isso. Eu me tratei com ele, né, porque quando eu tive a Covid, no mesmo dia, ele pediu para eu fazer uma tomografia, já viu que tinha, olha, tem uma manchinha ali, já vamos dar 2 comprimidos de cloroquina na mesma noite. E depois seguir com mais um a cada 4 dias. Não tenha dúvida nenhuma. E respeito as opiniões, mas a minha opinião ainda é desse lado. Mensagem da Floripa Sustentável para Florianópolis, do que Florianópolis precisa para continuar crescendo e com saúde. Florianópolis precisa continuar com essa união que a gente tem entre empresariado, sociedade civil e poder público. Precisa que os secretários de saúde olhem com carinho para a história do atendimento, do acolhimento precoce, que se faça uma boa campanha em cima da prevenção. Eu venho falando em prevenção, eu acho que quase uns 40 anos, desde a época de APAE, onde eu dizia, gente, tem que fazer prevenção. Nós estamos recebendo aluno e atendendo pessoas com deficiência, porque a gente não faz a prevenção aqui, que é tão fácil. E no Covid é a mesma coisa, tem que fazer. Florianópolis precisa avançar um pouco mais no turismo, precisa de uma boa política em si, para apoiar esses empresários que realmente estão com muitas dificuldades. Que o poder público olhe um pouquinho antes de fazer esses protocolos, fecha o hotel, aumenta a capacidade, diminui. Como é que um hotel que está com 100 pessoas lá dentro, que podia hoje, amanhã não pode mais, vai mandar esses hóspedes embora? Não é possível. Exato. E isso aconteceu. Né? No dia seguinte muda o decreto. E agora? Vai fazer o quê? Botar para a rua? Devolver um dinheiro que com tanto sacrifício ele conseguiu pegar? Isso foi muito complicado para a rede hoteleira. E ainda continua, por exemplo, houve a época que se liberaram os restaurantes, mas restaurante de hotel não. Aí qual é a lógica, né? Qual é a lógica? Aí fomos brigar pelos restaurantes dos hotéis. Isso está certo, estava todo mundo aprendendo, eu entendo e respeito isso, mas tem coisas que dá para prevenir. Verdade. Zena Becker, a gente podia passar horas aqui conversando, né? Mas muito obrigado pela tua participação aqui no Conexão ND de hoje. Tomara que a gente possa voltar aqui para dar outras orientações também, principalmente questão de turismo, né, que é um assunto que a gente ainda vai ter que ver mais para frente também. Então, a senhora já é convidada novamente aqui para a gente trazer mais informações. Muito obrigado. Obrigada a todos. E acho que falar do turismo, no momento, é muito importante para poder estimular políticas públicas. Com certeza, vamos sim, vamos em frente. Obrigado, boa noite. A você também de casa, muito obrigado pela audiência. Amanhã, quinta-feira, tem Cacau Menezes e a gente volta na quarta-feira que vem com mais um Conexão ND. Até lá!